Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos tem um novo treinador. Diego Aguirre foi anunciado recentemente, na verdade, meio que informalmente no meio da tarde de ontem, depois por alguns setoristas, depois com o anúncio oficial do próprio clube. Então falaremos aqui o que esperar de Diego Aguirre no comando do Santos, ele que já teve passagens por clubes brasileiros, pelo menos já conhece o Campeonato Brasileiro, já é alguma coisa, mas não foi assim algo muito destacável, assim, muito louvável, nada que tenha assim muitos títulos, digamos assim, né? Não teve grandes conquistas ou grandes trabalhos, mas teve boas passagens. Não sei se é a solução para o time, mas novamente ficamos na torcida. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga o que acha de Diego Aguirre. Ele que estava treinando o Olímpia do Paraguai, tem 57 anos, é uruguaio de Montevideo e passou por um monte de clubes. Assim, ele teve vários trabalhos em diferentes clubes, então além dos times brasileiros, como Internacional, 2 vezes, São Paulo, passou pelo Cruz Azul do México, São Lourenço da Argentina, o Peñarol, pelo futebol árabe também, pelo Al Gharafa e o Al Rayyan, e estava no Olímpia, como eu falei. No Olímpia ele não estava fazendo assim um grande campeonato, ele deixa o Olímpia... Cadê aqui? Ele deixa o Olímpia pelo menos classificado, já é alguma coisa, né? Deixa classificado na Libertadores, mas não numa boa posição dentro do campeonato. O Olímpia, neste momento, é o 8º colocado do Clausura, da primeira divisão Clausura. Tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, e foi mandado embora. O Aguirre foi mandado embora depois de ter sido eliminado pelo São Lourenço da segunda divisão paraguaia, numa disputa de pênaltis, deu 0-0 e ele foi eliminado na disputa de pênaltis, mas enfim, de qualquer forma não é algo a se destacar, né? Não é algo positivo. E logo antes da disputa do mata-mata contra o Flamengo na Libertadores, o Aguirre foi mandado embora. Só para ter uma ideia, esse São Lourenço aqui, eu até achei curioso porque a intermédia, né, a segunda do Paraguai, o São Lourenço nem está entre os times que vão subir. Ele está em 6º da segunda divisão, atrás do Sol de América, do Recoleta e do Dos de Mayo, o clube de Pedro Juan Caballero, que eu gosto muito. Então, depois de ser eliminado, mas fazer uma boa fase de grupos na Libertadores, é bom que se diga, eles terminou a fase de grupos invicto, não que era um grupo muito forte, Atlético Nacional, Patronato e Melgar, mas de qualquer forma teve 4 vitórias e 2 empates, bom, mas foi muito mal, estava mal no Campeonato Paraguaio, estava em 8º, e 8º no Campeonato Paraguaio significa que ele estava atrás de Cerro Porteño, mas do Libertad, do Nacional Paraguaio, do General Caballero, do Guarani, do Taquari, do Resistência. Então, muitos times que não tem pouco ou nenhum destaque estavam à frente do Olímpia, o que fez com que ele fosse demitido. E aí veio parar no Santos. Sobre as passagens dele no futebol brasileiro já, ele teve então 2 passagens pelo Internacional em 2015, depois voltou em 2021, uma passagem pelo São Paulo em 2018 e uma passagem pelo Atlético Mineiro bastante rápida em 2015. Então vou falar um pouquinho sobre como que foram essas passagens, porque eu acho interessante. Então no Internacional ele conseguiu vencer o Campeonato Gaúcho, mas era um período em que o Inter estava muito bem e o Grêmio não estava tanto, então o Inter já vinha de 4 títulos gaúchos seguidos, ele conquistou o 5º seguido, pentacampeão, chegou na semifinal da Libertadores, eliminou o Atlético Mineiro
eliminou o Santa Fé e foi eliminado pelo Tigres do México, contra o Rafael Sobis, inclusive. E com essa eliminação, teve 2 empates contra a Ponte Preta e Chapecoense. E aí resolveram mandar ele embora. O Inter era o 10º colocado do Brasileirão. E 3 dias depois teria um Grenal. Ele acabou se livrando de uma boa porque o Inter perdeu esse Grenal por 5-0. Então ele ficou do começo do ano até 6 de agosto de 2015 no Internacional. Foram 48 jogos oficiais, 24 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Campeão gaúcho, semifinal da Libertadores. E era 10º colocado, ficou até a 16ª rodada. Depois disso, ele foi mandado embora, enfim. Depois disso ele foi pro próprio Atlético Mineiro, mas enfim, ele ficou de agosto até dezembro, né, sem time. No final do ano é contratado pelo Atlético Mineiro, perde a final pro América Mineiro do Campeonato Mineiro e é eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Perde fora de casa por 1-0, ganha em casa por 2-1, jogou fora de casa, e aí depois de poucos jogos, né, no Atlético Mineiro, 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, então pelo menos o Atlético Mineiro teve o dobro de vitórias do que derrotas, mas tem o fato de ser no Campeonato Mineiro, que não é exatamente um campeonato tão forte assim. Ele também é mandado embora, e daí ele vai para o São Lourenço de Almagro 2 meses depois, né? Então em julho de 2016. Fica lá 57 jogos. E aí, de setembro de 2017 até março de 2018, ele fica sem clube de novo, quando é contratado pelo São Paulo em 2018. E não conquistou nenhum título, mas teve bons momentos da campanha do São Paulo. Acho que foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Cadê? Chegou a virar o primeiro turno como líder do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Não foi o ano ainda que o Atlético foi campeão. Mas nas 8 rodadas iniciais ficou invicto. Foi o último time a ser derrotado no torneio. E aí no segundo turno ele acabou sendo demitido na 33ª rodada, depois de um empate com o Corinthians. Mas ele vinha de uma sequência pior, mas estava com o time próximo ali do 5º lugar. Ele virou o turno em primeiro, mas foi caindo, estava em 5º, pleiteando aí uma vaga para Libertadores. Próximo aí, né? E faltava 5 rodadas, então não sei se foi uma decisão tão brilhante assim. Em 43 jogos no São Paulo, conquistou 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Então, mais que o dobro de vitórias. Também, Campeonato Paulista, assim, tem muitos times que acabam maquiando um pouco essas estatísticas. Mas, de 2018, de novembro de 2018 até 28 de maio de 2019, ele ficou sem treinar, daí assumiu o Al Rayyan, e ficou de maio de 2019 até dezembro de 2020. Então, praticamente uma temporada e meia, digamos assim, no futebol árabe, e aí depois de dezembro de 2020 até junho de 2021 ele ficou sem time de novo, foi recontratado pelo Internacional já no meio do ano, e... Cadê? Como que tá aqui? Então, e aí na segunda passagem ele teve 35 jogos no Inter, 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. E aí sim, um aproveitamento bem pior. Mais derrotas que vitórias, inclusive. Um aproveitamento que, na verdade, lembra muito o que os treinadores do Santos fazem, né? Mais ou menos o mesmo número de vitórias que de empates e derrotas, o que para o Santos é muito ruim. Então, 15 de dezembro de 2021, ao final da temporada, ele estava sendo cogitado a ser treinador da seleção uruguaia. Não consegue a vaga, também é mandado embora pelo Internacional, fica sem clube até 30 de maio de 2022, treina o Cruz Azul, fica 11 jogos, deixa eu ver até como é que ele foi no Cruz Azul.
fica 11 jogos, ele foi meio mal, assim. Começa vencendo, mas aí tem mais derrotas que vitórias, ele termina numa sequência bem ruim. Inclusive, os últimos 4 jogos dele no Cruz Azul, ele perdeu do Santos Laguna de 4-0, do Toluca em casa por 3-2, do Tijuana em casa por 2-1, e toma uma goleada do América fora de casa por 7-0, e aí ele é mandado embora. Então teve 6 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Então, uma campanha bem ruim também no Cruz Azul. Fica sem clube até 13 de março, então ele é mandado embora dia 21 de agosto de 2022. E fica sem clube até março de 2023, quando é contratado pelo Olímpia. No Olímpia, a gente já falou, deixa o time enfrentando o Flamengo no mata-mata, porque o Flamengo acabou em segundo do grupo, mas terminou em primeiro do grupo na Libertadores, muito mal no Campeonato Paraguaio e eliminado da Copa do Paraguai. Este é meio que a estatística geral do Aguirre, e é interessante observar os números dele no Brasil. Eu acho que é a maior referência, porque afinal de contas são mais ou menos os mesmos adversários que nós teremos daqui para frente. É um turno inteiro mais o Fortaleza 2 vezes, então o Aguirre pelo menos conhece a estrutura. Se eu acho que ele vai salvar esse time, eu acho que não. Inclusive, se der tempo, eu queria fazer um vídeo amanhã, mas não sei se vai dar, falando também da volta do Marcelo Fernandes, porque junto, assim, mais ou menos no mesmo tempo que o Aguirre foi trazido de volta, foi contratado, foi anunciado, o Marcelo Fernandes foi trazido de volta para ser algo como um intermediário entre o time, o elenco e a comissão técnica, a gestão do futebol. Não sei se vai dar certo, mas, enfim, aproveitando, fale do Marcelo Fernandes, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha. Não se esqueça de se inscrever para poder conversar com a gente e falar o que você acha da vida do Marcelo Fernandes. Mas é um indicativo de que o Santos não sai do lugar, assim. E, de novo, aquela discussão. Quando o Santos contrata um treinador, contrata sabendo do que precisa, sabendo o que quer, porque dentre os nomes cogitados, parece que teve o Rogério Ceni, mas que não foi considerado porque, quer dizer, não foi aceito, por uma questão de dificuldades com o elenco, e parece que o Aguirre já teria mais essa condição de ter uma aproximação com o elenco, conseguir trabalhar com esse elenco, que já teve problemas de relacionamento com o Paulo Turra. Se ele vai dar certo, eu não sei. Lembrando que o Santos precisa de pelo menos 9 vitórias, ou sei lá, 8 vitórias e 3 empates, né? Assim, para conseguir os 45 pontos. Acho que vai ser. 45 vai dar para escapar, eu acho. Porque afinal de contas o Santos começa. Talvez não comece, mas a tendência é que comece o segundo turno na zona do rebaixamento, com pouquíssimos pontos, menos da metade de 45, mas ainda assim não em último. Então, pode ser que menos pontos salvem o time do rebaixamento. Mas é muito preocupante. Como eu já falei, eu acho que o Santos precisa que esses jogadores que vieram funcionem muito bem. Não acho que vai encontrar grandes jogadores sem clube, que é a única opção, até o dia 15, se eu não me engano, que é o limite. E os times que estão abaixo estão melhorando. O Bahia fez 3-1 no América, o Goiás venceu o Bragantino? Não, o Bragantino ganhou do Coritiba, mas o Goiás também venceu na rodada, acho que o próprio Fortaleza. Então o Santos está numa situação em que ele realmente não mostra futebol e os outros times, os outros concorrentes aí da zona do rebaixamento estão mostrando mais futebol. O próprio Vasco venceu, saiu da lanterna, se aproxima, tem jogo a menos. O América Mineiro também tem jogo a menos. Então a situação do Santos é muito complicada. E aí eu acho que o caminho para o Aguirre funcionar para além da tática é conseguir, sei lá, dialogar com esses jogadores e fazer com que eles se esforcem, não sei. Se o Paulo Turra tivesse conseguido fazer o que ele fez naquele primeiro tempo contra o Botafogo,
o Santos não estaria nessa situação. O problema é que ele não conseguiu em nenhum outro jogo. Então eu acho que o caminho do Aguirre passa por ele dialogar com esse elenco, fazer com que esse time pare de tomar gols, que é um começo muito importante, e aí começar a achar aquelas vitórias, enfim, 1-0, sofrido, com gol no último minuto, enfim, tipo como foi contra o Grêmio no ano retrasado. Não sei o que vai acontecer com esse time, eu realmente estou preocupado. Falei em alguns grupos de WhatsApp que nos outros anos eu tinha medo. Esse ano eu meio que já tô, assim, interiorizando que não tem como escapar, mas a gente sempre torce para que dê certo. Acho que se o Aguirre for um cara que pelo menos estude o adversário, que já é alguma coisa, assim, que pelo menos não se prenda em algumas idiosincrasias para manter sempre o mesmo time ou manter jogadores que não estão funcionando, talvez esse time consiga reagir um pouco mais. De resto, é torcer para que ele faça um trabalho muito melhor do que vem sendo feito neste Campeonato Brasileiro pelos outros treinadores. Certo, pessoal? Então, Diego Aguirre, acho que vai ser anunciado na terça-feira. Vamos ver se vai dar tempo de assistir a coletiva, fazer um vídeo. E domingo já tem jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, ele já viaja. Não espero sem grandes mudanças, mas quem sabe acontece alguma mudança aí nesse elenco que, enfim, precisa reagir, precisa mostrar que se interessa. E aí a gente fica com aquela questão que temos o treinador, quem vai ser o gestor de futebol? Temos um nome? Vai ser o Marcelo Fernandes, o presuntinho? Não sabemos, ficamos aí no aguardo do que a diretoria vai anunciar nos próximos dias. Interessante que essa diretoria ela é muito... não sei se oportunista é a palavra, mas ela parece aquela pessoa que sabe que tá fazendo coisa errada, assim. Então, o Vladimir, ela não anuncia que renovou. Pra quem não sabe, o Vladimir renovou com o Santos, acho que mais 2 anos. O Marcelo Fernandes também não teve anúncio que tá de volta, porque ela sabe que vai ter rejeição. E aí ela faz essas coisas, às vezes segue a torcida, às vezes não, mas nunca mostra muita convicção do que tá fazendo. Com a Aguirre também não achei assim, muito convicta a decisão. Me dá a impressão de que foi quem sobrou, né? Quem apareceu aí, quem aceitou a proposta, já que o Mano Menezes já tinha recusado, que seja um cara que melhore esse time a ponto de pelo menos não cair, que é só isso que eu tô querendo a essa altura do campeonato. Certo, pessoal? Bem-vindo, Diego Aguirre, que seja um bom trabalho. No mais, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que você acha que vai acontecer com esse time sob o comando de Diego Aguirre, o uruguaio. Nuevo... Como é que é? Eles falam DT, né? O nuevo DT de Santos. Um abraço para todos, para cima deles. Falou!